Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos ampare, nos proteja para este momento. Então, na noite de hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo e especificamente o item 13, a missão do homem inteligente na Terra. Então, quando nós falamos deste capítulo bem-aventurado, os pobres de espíritos, nós podemos linkar com as bem-aventuranças. Por quê? São as bem-aventuranças que constam lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, quando nós trouxemos esses 3 itens das bem-aventuranças, nós vamos buscar o homem inteligente na Terra. Porque todas essas bem-aventuranças, elas são itens necessários ao homem inteligente na Terra. Por quê? Porque sendo a missão do homem inteligente na Terra um item de muita importância nesse capítulo 7, por isso que ele é um bem-aventurado. O que é a missão do homem inteligente na Terra para nós? Já pensaram nesse aspecto? O que é ser inteligente na Terra? Essa é uma pergunta muito interessante que Kardec faz lá no livro O Consolador. E o Espírito Ferdinando responde o seguinte: lá na questão 208 do livro Consolador, ele diz: a pergunta do Kardec é: há uma tarefa especializada da inteligência do orbe terrestre? Aí Ferdinando responde lá em 1862, ele diz: assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder temporário e da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou missões santificantes na tarefa da inteligência coletiva. Então vejam que a inteligência deve ser sempre usada e empregada em proveito do todo, da humanidade. Se nós temos e conhecemos alguém com uma inteligência suprema que pode ajudar a muitas pessoas, ele veio com essa missão para ajudar, com essa inteligência para fazer algo de diferente e auxiliar aqueles que estão ao seu lado, como um médico. Agora, Dr. Baracate é um médico, se vocês procurarem no YouTube, ele é um médico que pratica medicina integrativa. E eles montaram alguns médicos, 10, 15 médicos, e como eu sigo ele no YouTube e eu gosto muito, eles montaram uma faculdade integrativa para ensinar a outros médicos essa medicina integrativa. Então, ele está usando essa medicina ao qual ele tem, esse conhecimento que ele tem na medicina, para auxiliar a outros médicos para fazer bem para nós. Então, o que ele fez? Ele
usou a inteligência dele, ajudando, cooperando, tratando, levando um olhar diferenciado para nós. Não é? Pacientes que não necessitamos única e exclusivamente de farmácias. Porque hoje cada esquina tem uma farmácia. Porque tudo é remédio. Mas o remédio está também, que mais importante, na alimentação, na meditação, na oração, na nossa conexão com os amigos espirituais, com Deus, com Jesus. Então, como eu estou usando a minha inteligência? De que forma eu estou sendo inteligente? Eu tenho dificuldades e daí eu fico estático. Não me conheço. Não vou atrás para saber o que está acontecendo comigo. Quais são as minhas dores. Como eu vou usar o meu conhecimento, a minha inteligência para modificar a minha jornada. Então eles dizem que é mais difícil vencer quando você tem dinheiro, posição de poder, orgulho, vaidade. Então o que nós precisamos olhar? O que eu sou bom? Eu sou amigo? Sou parceiro? Olho o outro com amorosidade? Me entrego? De que forma? Então, quando o Ferdinando traz dessa forma lá no Consolador, é muito interessante que a gente se perceba. Porque eu não estou triste à toa. Ou eu não estou sofrendo à toa. Eu não estou na casa espírita fazendo tratamento à toa. É porque algo não está correto. Algo está doendo dentro de mim. Eu digo isso no nosso grupo. Nós temos um grupo de estudo do Evangelho na casa espírita. Eu venho da casa espírita. Desculpa que eu não falei para vocês, mas eu trago o abraço do Centro Espírita Pedra de Luz, ali da Pedra Branca. E nós temos um grupo de tratamento de desobsessão às terças-feiras. A gente faz, como aqui também tem o atendimento fraterno, não é? A gente tem um grupo de desobsessão nas terças-feiras e nós fizemos estudo do Evangelho para quem está em tratamento. E aí eu costumo dizer no estudo de que se nós estivéssemos bem, nós não estaríamos no grupo de estudo, não é? Então, eu tenho as minhas dores, as minhas necessidades, e eu preciso trabalhar elas enquanto eu tenho tempo, para eu não sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Orgulhosa, egoísta, sem olhar pelo outro. Isso é ser inteligente. É a percepção que eu tenho de mim. O que eu tenho que mudar? É difícil, como a nossa irmã leu na mensagem, mas eu preciso me entregar, porque se eu não me entregar, eu vou viver mais ou menos? Eu vou me doar só na parte. Porque daí eu não sofro, eu não me envolvo. Fico com mais tempo para mim. Isso é uma dificuldade nossa. Às vezes nós não ouvimos o outro porque nós queremos ir embora rápido. A gente se pega fazendo e tendo esses comportamentos de não se doar
Ai, o outro tá com problema, quer falar alguma coisa, mas quero ir embora. Quero ir para dentro do celular, quero ir para a televisão, quero ir lavar, passar, escovar, trabalhar, enfim. E há necessidade de um outro olhar, de ser inteligente de verdade. Então, como diz aqui, a inteligência acaba sendo a queda de muitos. A sede da inteligência está no espírito e não no corpo. Um discípulo de Sócrates disse: Senhor, estão dizendo por aí que o Senhor é o homem mais inteligente da região. Em vez de ficar orgulhoso, cheio de si, Sócrates disse: deve ser mesmo, porque eu sei que nada sei. Quando a gente começa a ler um livro, quando a gente abre o Evangelho e a gente vê toda a beleza que eles trazem pra gente, nossa, eu sei tão pouco. E se nós estamos com alguma dor, algum problema, abre o Evangelho para ver o que ele vai dizer. Porque ele responde, ele fala com a gente. Então Alcione, um espírito de escola, diretamente ligada a Maria de Nazaré, diz que a inteligência serve para distinguir o bem do mal. Alcione veio buscar Bezerra de Menezes quando ele chegou no mundo espiritual, como sendo o espírito direta com Maria de Nazaré. Perguntou para Bezerra de Menezes: Senhor, a mãe mandou lhe convidar para que o Senhor fosse para o mundo que quisesse, para o departamento que quisesse, porque o Senhor tem muito crédito para tal. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele disse: pois então, se você puder, e eu me sinto muito lisonjeado, diga, mãe, que eu quero ficar aqui, porque eu quero ajudar a terra, especificamente o Brasil, se eu tiver esse direito. Aí num dia, um espírito que saiu do corpo ao dormir, foi para o mundo espiritual, estava lá encostado ouvindo uma palestra, passou um moço muito bonito, de cabelos compridos, olhos claros, muito jovem, bateu no ombro dele porque o conhecia. E ele disse, ele olhou para ele, ele passou, ele olhou para trás e disse: quem é ele mesmo? Ele disse: você não reconheceu? Ele disse: não. É Bezerra de Menezes. Ele disse: Bezerra de Menezes? Sim. Não, mas ele não é assim, ele é um senhor idoso, barbudo. Não, mas aqui no mundo espiritual essa é a forma que ele prefere usar. Por conta de quê? Do crédito, do trabalho, da entrega. Eu estou contando essas duas passagens de Bezerra, porque eu comprei num livrinho do sebo, um livrinho muito fininho,
que eu procuro ler quase todos os dias. Lindos Casos, de Bezerra de Menezes. Eu vou até o final do livro e depois eu volto. Eu vou até o final e depois eu volto. Porque cada vez que eu leio, eu tenho um outro olhar para Bezerra de Menezes. De tamanha bondade. Então, por que eu estou contando toda essa história? Porque a inteligência de fazer e de querer e de ser está dentro de nós. E nós precisamos, em primeiro lugar, sorrir mais. Sorriam para mim? Sorriam. 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 A gente precisa sorrir mais. Não ficar tão sério. Me disseram isso esses dias. Adri, eu posso te dar um abraço? Eu disse, pode. Me disseram que você precisa sorrir mais. Eu disse, tá ótimo. Agora, eu vou praticar. Porque assim nós ficamos mais leves. Mais inteligentes. Então, Joana de Ângeles, na série psicológica, diz que a inteligência pode ser definida como uma faculdade de conhecer, que se expressa de formas variadas. E lá em João, no versículo de 8 a 32, ele diz, conheceis a verdade e a verdade te libertará. Tendo o conhecimento, a verdade e interpretação, pois estamos repletos de informações e com pouquíssimo conhecimento, porque é muito vídeo, mas nós não conhecemos nada. Mas a galeria do celular tá assim, ó. A gente não se aprofunda, tá muito raso. É só para passar o tempo, que deveria ser assim. Mas infelizmente não está dessa forma. E a gente precisa voltar para nós. No entanto, se nós voltarmos para nós, vamos conhecer essas verdades. E essas verdades vão nos libertar de algumas prisões que nós mesmos criamos em nossas vidas. Porque quando eu leio, eu interpreto, eu consigo decodificar o conhecimento e trago esse conhecimento para mim, sendo essa aplicação do conhecimento, inteligência e sabedoria. E este livro, que é roteiro sistematizado, maravilhoso, ele fala o seguinte sobre a inteligência. A inteligência é um poderoso instrumento de progresso que Deus confiou ao homem, para que a desenvolva em benefício de todos, fazendo progredir as inteligências retardatárias e a si próprio. Abusar dessa faculdade é assumir graves responsabilidades de débitos cujo resgate é muito mais doloroso. Então, se você usar a sua inteligência para não cuidar de si, desperdiçar os seus potenciais, o resgate é muito mais doloroso. Então, é muito melhor a gente parar, se olhar, se perceber. É difícil, um trabalho muito difícil. É como uma lagarta que vai se transformar em borboleta. É difícil sair de dentro da gente e aceitar algumas coisas que a gente não quer que toque.
quer que elas fiquem ali guardadas, mas que eu não quero abrir, porque são tão minhas e eu sei que são problemas meus que eu não gostaria de trazer à tona. Mas vale ressaltar que a inteligência é do Espírito e nós vamos levar ela conosco. Assim como a nossa consciência não é do corpo físico, é do Espírito. E é o nosso Espírito que vai levar, não o nosso corpo vai ficar. O que é da terra vai voltar à terra. E o que é de Deus volta a Deus. Então, a gente precisa usar o tempo para nos conhecermos, lutar por nós, vencermos a nós inteligentemente. E Ferdinando nos alerta que o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. No entanto, a mão poderosa que dá essa inteligência, ela pode retirar o que ela concedeu a qualquer momento. Então, o responsável por essas inteligências que ganhamos ou perdemos somos nós mesmos. E aí, para terminarmos, eu gosto muito, quero dividir com vocês esta oração de Teresa de Jesus, maravilhosa, porque não podemos em nenhum momento perder as nossas esperanças em nós, nos nossos amigos espirituais, no nosso mentor ou anjo de guarda, como preferirem, porque não estamos sós, em todos os momentos estamos acompanhados. E aí, a oração, a entrega, a meditação, eu indico muito para vocês. Ajuda muito as nossas vidas. E Teresa de Jesus diz assim: nada te turbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não passa. A paciência por fim tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta. Muito obrigada. Tenham um ótimo final de semana com Jesus em seus corações.